Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa tarde ainda, são 10 para as 18 horas. E é muito bom estar aqui nesse lugar para juntos nós adorarmos o Senhor nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia! Você é muito bem-vindo, você que está aqui conosco, talvez pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, e você que é filho desta casa, é muito bom ter você aqui conosco, sempre, a cada culto, para nós juntos adorarmos o nome de Jesus nesse lugar, amém? Talvez você está percebendo a minha voz aí um pouco diferente hoje, a minha voz já é um pouco média, né? Principalmente depois de uma gripe aí, garganta inflamada, desde o seminário, alinhando o propósito, eu e a minha esposa, inflamamos a garganta aí, e de lá para cá nós estamos no mel com limão. Estamos no mel com limão, viu? Não é limão com mel. Mas o Senhor tem nos dado graça, obrigado. E hoje eu vou entrar aqui na água, no chá, em tudo enquanto aí. Onde eu estou passando, que estão me falando aí o que é bom para a garganta, eu estou usando, né, principalmente aquilo que é natural. Amém? Mas glória a Deus por isso, queridos. Estamos aqui para mais um culto na presença do nosso Deus. Culto de Santa Ceia do Senhor, onde nós já renovamos aí a nossa aliança com o Senhor, né? A palavra do Senhor nos ensina a sempre fazer isso em memória dEle. Amém? Nós fazemos tudo isso em memória do Senhor nosso Deus, que foi vertido, o Senhor Jesus, que foi vertido ali, seu sangue no Calvário por nós. Amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para nós, nesse dia. E eu gostaria que já projetasse aqui a nossa temática de hoje. Ela vai trabalhar em torno de praticantes da palavra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você conhece a palavra? Obrigado. É importante conhecer a palavra, né? É fundamental conhecermos a palavra. E através dessa ministração nós entenderemos juntos aí algumas coisas. Algumas delas nós já temos falado aqui em outras ministrações, mas nós estamos aqui para continuar o nosso aprendizado na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! E sentado como você está, eu gostaria de orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, meu Deus, para que o Senhor nos abençoe através desta palavra. O Senhor já recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, o nosso grito de louvor, de exaltação ao Senhor. Nós já renovamos a nossa aliança contigo através da ceia. E nesta hora, meu Deus, eu oro para que o teu Espírito nos conduza na ministração desta palavra e no aprendizado desta palavra e na aplicação desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós queremos caminhar nessa palavra que traz esse título, praticantes da palavra. E a princípio eu gostaria de falar aqui dois lemas. Existem dois lemas por aí na sociedade, que é bem provável que você conheça ele também. Um dos lemas diz assim: não me pergunte do que eu sou capaz, me dê a missão. Tem algum militar aqui? 1, 2, 3, 4. Esse linguajar, ele é um linguajar do meio militar.
Não me pergunte do que eu sou capaz, me dê a missão. Isso vale para nós cristãos, não vale? Ou poderia valer, né? Uma outra fala diz assim: missão dada. Vamos lá, mais forte. Missão dada. É bonito de se ouvir demais isso, né? É muito lindo, irmãos. Missão dada, missão cumprida, aleluia. Não me pergunte do que eu sou capaz, me dê a missão. Isso é muito lindo de se ouvir, irmãos. Mas na prática é completamente diferente. Na teoria, tudo é muito lindo. Mas quando parte para a prática, isso vale para tudo. Tudo na prática, irmão, é diferente. Quando alguém diz assim: o meu sonho é casar. É lindo o sonho de um casamento. E é projeto de Deus, amém? Mas na prática, não é como muitos imaginam, irmãos. Casamento é bênção. Mas quando a gente entra na prática do casamento, a gente percebe que não é bem como alguns desenharam lá atrás. Ou como Hollywood desenhou, né? É por isso que existe algo no nosso meio chamado pré-nupcial. Tem um casal da nossa igreja de jovens que hoje está fazendo o pré-nupcial. Eles decidiram se casar e estão fazendo o pré-nupcial. Pastor, e para que serve o pré-nupcial? Para tirar as vendas de Hollywood, que está na mente de muita gente. Lá no pré-nupcial, irmãos, a gente mostra a realidade do que é um relacionamento e do que é um futuro casamento. Tem pré-nupcial que o casal de noivos começa noivo e vai para o altar, mas tem pré-nupcial que de lá zera. Vão cada um para as suas casas. Porque o pré-nupcial visa mostrar uma realidade do que é casamento. Não é amedrontar ninguém, mas é ser realista. Aleluia? Eu estou falando tudo isso porque eu estou falando de teoria e de prática. Uma coisa é você ver uma teoria de casamento, outra coisa é estar dentro de um casamento. Uma coisa é você conhecer a teoria de um empreendimento, outra coisa é você montar um empreendimento. Uma vez uma colega minha trabalhava como funcionária de um lugar e ela via o movimento na empresa que ela trabalhava. Sabe o que foi que ela pensou? Vou montar a minha. Está entrando dinheiro demais aqui e eu sou uma das ferramentas principais desse empreendimento. Vou montar a minha. Na teoria estava muito lindo, irmãos. Mas no dia que ela abriu, ela viu que a prática do empreendedorismo era outra coisa completamente diferente. Não estou amedrontando você que deseja montar um empreendimento. Empreendimento é bênção. Só estou te dizendo que teoria é uma coisa, na prática é outra. Sim ou não? Tem algum empreendedor aqui? Aleluia! Mas a frase continua ecoando. Não me pergunte do que eu sou capaz, me dê a missão. Missão dada é missão cumprida. Como eu já disse, é muito lindo de se ver. Falando em missão, nós trouxemos uma missão mês passado para a igreja. #servir faz bem. E eu quero passar o relatório da missão para vocês hoje. O relatório da missão é o seguinte: alguns não entenderam a missão. Outros tentaram incrementar a missão. Outros tentaram se esconder atrás de outros. Outros tentaram se esquivar da missão. Alguns não desenvolveram a missão. Outros fizeram pela metade. Outros fizeram como foi pedido.
e outros fizeram além do que foi pedido. Quantos pontos? 9. Eu dei uma missão e veio 9 relatórios. Você está vendo que como na teoria é uma coisa e na prática é outra? Uma missão que eu dei só. Mas eu dei outra. Hashtag saúde e bem-estar. É a nossa missão de setembro. E você quer saber como é que ela vai ser? Da mesma forma da do mês passado. Tem gente que vai fazer, tem gente que não vai fazer, tem gente que vai fazer pela metade, tem gente que não vai entender o que eu pedi, e por aí vai. Na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, completamente diferente. Mas o nosso Deus é gracioso, é misericordioso, amém? E é por isso que nós queremos trazer essa palavra, para nós crescermos juntos, em cada um dos pontos que o Senhor foi trazendo aqui para nós. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, missão dada. É o quê? É missão cumprida. Então diga para ele aí, hashtag saúde e bem-estar. O que é que nós vamos fazer com a missão de setembro, irmãos? Cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, cuidar da mente, da alma, do espírito, procurar um médico. Tem gente que precisa de um terapeuta, procura. Tem gente que precisa de um psicólogo, procura. Inclusive daqui a um dia eu vou marcar um para mim. Pastor, o senhor está ficando doido? Tô não, irmãos, sou gente. Todo ser humano precisa de um psicólogo. Todo ser humano precisa sentar com um profissional desse. Essa profissão não surgiu à toa não. Ela nasceu no coração de Deus. Talvez até um dia eu me torne um. Obrigado aí por 3 amém que eu ouvi. Diga para o seu vizinho aí, vamos lá. Saúde e bem-estar. Já tem gente com medo dessa hashtag. Pastor, quer dizer que eu vou passar o resto da vida sem refrigerante? Digo, talvez. Pastor, quer dizer que eu vou passar o resto da vida tendo que ir para a academia? Você é que vai ganhar com isso, meu querido. Não sou eu, não. Quem ganha é quem pratica, irmãos. Quem ganha é quem faz. Aleluia. Pois muito bem. Quero trazer o nosso texto bíblico, nosso texto-chave. Tiago, capítulo 1, versículo 21 em diante. Tome nota para você ler em casa. Se você puder, me acompanhe ou acompanhe pelo telão. Quem encontrou diz amém. Tiago 1, 21 em diante. É um texto muito conhecido que diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão o quê? A palavra em vós, enxestada, a qual pode salvar as vossas almas. Vamos ficar por aqui por enquanto. Versículo 21. A palavra de Deus está nos instruindo. Uma das instruções dela é o quê? Receber com mansidão quem? A palavra. Receber com mansidão. Ou seja, é receber com prazer, receber com alegria a palavra do Senhor. O que mais? Receber com mansidão a palavra do Senhor como em voz enxestada. Ele já está usando aqui a linguagem do agricultor, irmãos. Ele está falando aqui de um enxesto. O que é isso? Talvez alguém aqui conheça.
A irmã Vera que o diga, né? É quando se pega um galho de uma tangerina e aplica ele no pé de laranja. Isso é um enxesto. Foi enxestado a tangerina em outra fruta cítrica. Tchá. É assim que a palavra de Deus precisa ser recebida por mim e por você. Imagine só. Está aqui a palavra e a Bíblia diz que eu preciso receber ela como um enxesto. Ó. Tchá. Ela vai ser parte de mim a partir desse momento. Quando um enxesto acontece, ele não se aparta mais daquela árvore que ele foi enxestado. Assim precisa ser a Bíblia. Assim precisa ser a palavra de Deus comigo e com você. Uma vez que eu recebo, ela passa a ser uma só comigo e eu um só com ela. Pastor, então significa que eu tenho que andar com a Bíblia 24 horas embaixo do braço? Não. Se eu não me engano, a gente fez uma campanha como Nova Aliança, mas não era de andar com a Bíblia, né? Era de andar com a lanterna. Quem fez essa campanha? De andar com a lanterna. Essa campanha não chegou aqui não? Não foi? Andar com a lanterna, 24 horas. Agarrado aqui, ó. E o povo chamando de doido por aí. Então, irmãos, eu preciso receber a palavra como um enxerto em mim. Ela vai fazer parte da minha vida e eu estarei agregado a ela também. O versículo 21 lá no final diz o resultado. O que é que pode acontecer? A qual pode salvar as vossas almas. Quem pode glorificar? Me ajuda, igreja, glorifica. Eu não posso gritar muito hoje não, mas você pode. Aleluia. Queridos, uma vez que a Bíblia, ela faz parte da minha vida, uma vez que a Bíblia a palavra de Deus faz parte da minha vida, a Bíblia está dizendo que ela pode salvar a minha alma. E não apenas a alma, irmãos. Uma vez que eu pratico esta palavra, eu posso salvar o meu casamento, a minha família, os meus negócios e tudo que gira em torno de mim. Não quando eu apenas conheço ela, não quando eu apenas carrego ela embaixo do braço, mas quando de fato ela for uma comigo e eu um com ela. Aleluia. Versículo 22. E sede o quê? Cumpridores ou praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O versículo 22 traz esse ensinamento para nós. Ele é bem direto no que nós queremos dizer essa tarde e noite. Sejam praticantes da palavra, sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, o versículo 22 também diz que quem acha que só ouvir a palavra resolve alguma coisa, está se enganando a si mesmo. Queridos, e nós estamos numa era onde ouvir a palavra está muito fácil. Nós ouvimos no culto, nós ouvimos na célula, nós ouvimos nas redes sociais, nós ouvimos na TV, ouvimos no rádio, ouvimos de tantas formas. Mas o texto do versículo 22 de Tiago, capítulo 1, é bem claro quando diz para mim e para você: não sejam apenas ouvintes, não sejam apenas espectadores. Sabe o que é que nós temos muito hoje, e não só hoje, sempre houve, e infelizmente sempre haverá, muitos espectadores. A
alguém que só admira uma palavra como essa, alguém que só admira uma pregação do pregador A, B e C. Olha como aquele pregador prega bem, olha como aquela pregadora ministra bem, olha que quando ela ministra eu sinto um arrepio, olha que quando ele ministra eu sinto a presença de Deus. Amém que você sente um arrepio, amém que você sente a presença de Deus, mas ainda não resolve a situação. O ouvir, igreja, a palavra de Deus é parte do processo. Ouvir a palavra é parte do processo. É melhor você estar aqui agora, ouvindo a palavra, do que estar assistindo o jogo do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Águia. É melhor, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que em vão eu estou ouvindo a palavra aqui hoje? Jamais. Você está no lugar certo. Mas o que eu estou querendo te dizer essa noite, através dessa palavra, é que ouvir a palavra é apenas uma parte do processo. Conhecer a palavra é apenas uma parte do processo. Ler a Bíblia é apenas uma parte do processo. Tem gente que faz o propósito de ler a Bíblia todo ano. Parabéns, é bênção isso. Tem gente que faz o projeto de ler a Bíblia em 6 meses. Amém, isso é maravilhoso. Mas só é uma parte do processo. O pai de um amigo meu, irmãos, lá em Imperatriz, ele já leu a Bíblia dezenas de vezes. Mas deixa eu dar um detalhe como é que ele lê. Ele pega a Bíblia NVI e lê todinha. Ele pega a Bíblia Almeida corrigida e lê ela todinha. Ele pega a King James e lê ela todinha. Ele pega a Bíblia Vencendo em Cristo e lê ela todinha. Diga comigo, tá de parabéns. Pastor, resolveu? Ainda não. Porque ler a Bíblia é só uma parte do processo. Conhecer a Bíblia é só uma parte do processo. Ouvir a palavra é só uma parte do processo. Tiago 1:22 diz: não sejam apenas ouvintes. Eu poderia parafrasear esse versículo e dizer: não seja apenas um leitor. Não seja apenas um ouvinte. Não seja apenas um apreciador. Não seja apenas um admirador, mas praticante. O segredo está aqui, irmãos. O segredo está na prática daquilo que eu leio. O segredo está na prática daquilo que eu ouço acerca de Deus. O segredo é a prática. Aleluia? Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor ou praticante, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. A quem se aplica esse contexto? Aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não cumpre a palavra de Deus. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem, diga comigo, atentar bem. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. Queridos, esse último versículo está mais uma vez nos dando o resultado que quando
Eu não sou apenas um ouvinte ou um admirador da palavra, mas eu sou um praticante. Diz que eu serei bem-aventurado nos meus feitos. A minha vida em si será bem-aventurada. E você sabe o que significa bem-aventurado? Diga comigo, mais que feliz. Tá bom para você? Diga para o seu irmão aí, seja bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? É o que nós precisamos, sim ou não? Pastor, mas quando, como é que eu consigo ser bem-aventurado? Quando eu conheço e pratico. Tem algum novo convertido aqui conosco? Se tiver, faz um sinal com a sua mão. Se você tem uma semana de convertido, 1 mês, 2, 3, tem alguém? 6 meses, 1 ano? 1 ano? Alguns meses? Muito bem. Quantos meses? Mais ou menos 5 meses. Ok. Eu tenho certeza que você lê a Bíblia, amém? Parabéns. Você lê a Bíblia há 5 meses? Você lê a Bíblia há 5 meses? Mais ou menos? Eu leio ela há 26 anos. Quem sabe mais da Bíblia de nós dois? Será se sou eu? Quem aplica mais da Bíblia de nós dois? Nós não sabemos. Talvez ela aplica mais do que eu. Você está entendendo? Eu estudo a Bíblia há 26 anos, irmãos. Mas ela que estuda há 5 meses, ela pode praticar a Bíblia mais do que eu. O fato de eu saber usar um microfone, o fato de eu saber falar em público, não resolve muita coisa não, irmãos. Um curso de oratória resolve isso. O fato de eu conhecer a Bíblia há 26 anos, ou algumas pessoas aqui que conhecem mais do que eu, não resolve muita coisa. A questão não é o quanto eu conheço, é o quanto eu pratico. Tem gente aqui, irmãos, nessa plateia, que conhece a Bíblia de capa a capa, mas na hora de praticar, a nota é 0. Tem gente que a gente senta com ela narra a Bíblia de capa a capa, irmãos. Ela sabe onde é que está o versículo fulano de tal, ela diz a referência do versículo, ela diz o conteúdo do versículo, mas na hora de praticar, não pratica, irmãos. É aqui que está o X da questão. Quantas vezes eu já falei aqui nesse púlpito de tantos cultos que a gente tem durante o ano. Se eu não me engano, são mais de 200 cultos que nós temos aqui num ano. Culto na quarta, culto no sábado, culto no domingo, as células, conferência, seminário, fazendo tudo, em todos esses cultos, fazendo o quê? Ensinando a palavra, ensinando a palavra, ensinando a palavra. Quem está aqui está ensinando, quem está aí está o quê? Ouvindo, está aprendendo, está entendendo. Mas a grande questão é, na hora de praticar, não pratica. Às vezes, irmãos, eu fico me perguntando, o que é que nós temos que fazer aqui? Tem pregação aqui que a gente usa uma ilustração. Tem pregação que a gente usa aqui uma dinâmica. Tem pregação que a gente usa a projeção. Tem pregação que a gente taca o pé de gente dentro de gelo aqui, para ver se entende, para ver se aprende, para ver se entra na cuca. Mas na hora de praticar,
Só falta a gente desenhar, irmãos, em CorelDRAW a pregação agora. Ou então em desenho animado, em gibi, para ver se melhora. Mas não é isso não. Cada pregação que vem aqui, cada pregador que vem aqui, ministra bem, explica bem. Sim ou não, irmãos? É ou não é verdade? Ministra bem, prega bem, ensina bem, conta o testemunho próprio. A gente está aí aprendendo, chora, grita, abraça, parabeniza. Parabéns, essa palavra foi tremenda, falou comigo. Mas na hora de praticar, pode vir o maior pregador do mundo, irmãos. Pode vir a maior pregadora. A questão não é quem está pregando. A questão é se nós estamos praticando o que está sendo pregado ou não. Tirando os novos convertidos, cada pessoa que congrega nesse lugar ou em outra igreja conhece a Bíblia tão bem como o pastor dela, irmãos. Você que é minha ovelha aqui nesta igreja e você não é um novo convertido, eu sei que você conhece a Bíblia talvez melhor do que eu. Mas eu volto a falar, o X da questão não é conhecê-la de capa a capa. O X da questão não é conhecer as mais diversas versões da Bíblia. O X da questão não é conhecer a Bíblia no grego, no aramaico e no hebraico. O X da questão é praticar o que nós sabemos dela. Você conhece um versículo? Pratique esse um versículo e a tua vida vai mudar. Às vezes tem gente que diz por aí, quando eu conhecer a Bíblia toda, aí eu vou começar a aplicar ela na minha vida. Não! Você já conhece um versículo bíblico? Aplica ele. Aqui estou eu gritando, né? Perdão. Tá igual a história do escorpião, né? É da natureza do pregador, irmão, é gritar. Puxar, meu pai, aqui. Aleluia. Quanto você conhece de Bíblia? Quantos por cento? 1, 10, 50, 100. Se é 1, estude mais, vigie. Se você já tem um bom conhecimento da palavra, então eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos por cento dela você está aplicando na sua vida? Quantos por cento do que você conhece da Bíblia você pratica? Você sabia que quando a gente senta para discipular um casal, esse mesmo casal que está sendo discipulado, ele tem capacidade de discipular outros? Quem acredita nisso? É desse jeito, irmãos. Quando a gente senta com um discípulo para instruir ele sobre algum assunto, ele tem capacidade de instruir outro daquele mesmo assunto. Então tem certas coisas, irmãos, que nós precisamos crescer de uma vez por todas e virar a página de uma vez por todas. Eu sei que na nossa vida nós enfrentamos crises e mais crises, irmãos. A gente enfrenta uma crise financeira, conjugal, familiar, profissional. São crises e mais crises. Eu sei o que é isso. Eu já enfrentei. Agora, uma das crises que eu enfrentei na minha vida, eu disse para mim mesmo que seria a última vez que uma crise ia tentar me derrubar. Eu tomei essa decisão, irmãos. Foi uma decisão que eu tomei. A partir de hoje, toda crise que bater na minha porta, ela vai servir de pedestal para me crescer.
Isso é aplicar a palavra. Porque senão toda crise que bater na nossa porta, a gente despencar, como é que a gente vai viver? Não tem como, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Está no plural, viu? Se alguém está se alegrando aí porque está passando por uma aflição e acha que essa é a última, não. A palavra de Jesus está no plural. Pode a qualquer momento bater outra na porta. Não estou profetizando, estou sendo realista no ensinamento que Jesus deixou. Eu não estou escape, você não está escape e ninguém está escape. Então presta atenção. Se a Bíblia está me dizendo que a qualquer momento uma crise pode bater na minha porta, qual é a minha função? Me preparar, irmãos. É me preparar para quando essa crise chegar, eu estar preparado, eu saber lidar com ela, eu saber lidar com a situação e não padecer, porque a vida continua, vida que segue. Aleluia. A palavra de Deus é formada de mandamento, lei, preceito, instrução e orientação. São sinônimos. Mandamento significa ordem. É uma ordem. E quem é militar sabe muito bem disso, irmãos. Quem é militar é treinado nisso. Sabe o que é ordem. Sabe o que é uma lei. Sabe o que é um comando. Mandamento é o mesmo que uma ordem. Existem mandamentos na linha vertical e na linha horizontal. Quem sabia disso? Existem mandamentos na linha vertical, é para com Deus, e na linha horizontal, que é para com os homens. Tanto os 10 mandamentos de Êxodo 20, como os 2 mandamentos que Jesus traz. Quando Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mandamento vertical. E o segundo ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento na linha horizontal. Aí tem gente que olha para esses 2 mandamentos e diz assim: ah, Senhor, como eu te amo, como eu sou apaixonado por ti. Aí olha na linha horizontal, mas não quero ver o Isaac nem pintado de ouro. Conhece o mandamento? Conhece, mas está aplicando 50% dele. Quem quer ser abençoado aqui 50%? Quem quer ir para o céu 50%? Ah, não? E por que na hora de obedecer é só 50%? A Bíblia diz que se eu não consigo amar o Isaac que eu estou vendo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Você está entendendo, irmãos? Como a gente às vezes conhece muito e pratica pouco? Muitas pregações que alguém traz aqui, ensina ser transparente. Seja transparente. Seja transparente com o seu líder, seja transparente com o seu pastor, seja transparente com a pessoa ali, com aquele outro. Aí lá na frente a pessoa pega um tombo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Pois é, pastor, eu estava caminhando aí por caminhos tortuosos. Como assim? Por que é que você não me falou? Eu disse, pois é, pastor, Só falta dizer, eu não sabia. Só falta dizer, ninguém nunca me disse. Ninguém nunca me ensinou. Mas isso não pode ser dito, irmãos. Porque toda igreja, eu posso até generalizar, toda igreja ensina. Que foi aí? Senti algo. Me ajuda. Toda igreja ensina bem.
ensina lá no seu estilo. Ensina na escola dominical, ensina na escola de quarta-noite. Uns ensina de gravata, o outro ensina de short. Cada um na sua linguagem, cada um na sua pegada de ensino, mas está lá ensinando, irmãos. Uma vez uma pessoa falou o seguinte: a igreja fulana de tal, não vou dizer o nome não, só vou dizer, dar uma característica, é que tem uma prancha de surf no púlpito. A igreja fulana de tal parece que não é muito, parece que é liberal. Igreja fulana de tal parece que é dessa forma. Aí eu conheci um membro dessa igreja, irmãos, eu e a minha esposa. Nós conhecemos um membro da igreja Bola de Neve. Você já está caçando o nome mesmo aí? Nós conhecemos um membro da igreja Bola de Neve, se eu não me engano, de Belém. E a gente sentou com essa pessoa e disse: rapaz, me diz uma coisa. Me disseram que a Bola de Neve parece que não ensina bem a palavra, parece que não cobra bem, parece que não instrui bem, parece que é mamão com açúcar. É verdade esse negócio? Ele disse: senta aqui, eu vou te explicar o que é a Bola de Neve. Irmãos, eu fiquei de queixo caído. Você está entendendo? Talvez a gente olhe para uma igreja daquela ali, isso aí não ensina não. É lá que ensina mesmo, irmãos. Ou então talvez a gente olhe para essa igreja da parede preta por aí e diz: aí é só movimento. Essa igreja da parede preta. É não, irmãos. É essa da parede preta que anda ensinando também por aí. Ensinando a abandonar o pecado, ensinando a amar a Deus, ensinando a fazer a obra, ensinando a viver a palavra. Quem não vive é porque não quer. Como diz uma história de um pastor, a ovelha chegou para ele e disse: ô pastor, essa história que Jesus está voltando faz tempo, né? Desde quando eu era criança, estão dizendo aí que Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ele nunca voltou, já estou nessa idade. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: pois é, ele nunca voltou e tu não presta. Ele nunca voltou e tu ainda não presta. E se ele já tivesse voltado? Diga para a pessoa que está do seu lado aí: bora prestar. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado a sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. O centurião, irmãos, olhou para Jesus e disse assim: eu sei o que é autoridade. Em outras palavras, ele poderia ter dito: Jesus, eu sou militar e eu sei o que é delegar uma autoridade. Missão dada. E o centurião respondendo, Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado a sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente
e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te será, como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quem pode glorificar Jesus? Queridos, por que é que eu estou lendo esse texto? Porque nós estamos falando aqui também de mandamento, de uma ordem. O próprio centurião interagiu com Jesus, né? E disse: eu sei o que é mandamento, eu sei o que é dar uma ordem. Então o senhor não precisa ir, dá uma ordem e ele é curado. Ou seja, aquele centurião estava ali conversando com Jesus acerca de mandamento, de lei e de ordem. Ele era entendido do assunto. Queridos, e como eu falei outrora, a palavra de Deus, ela é formada de mandamentos, de leis, de preceitos e de ordens. São mandamentos que o Senhor tem para mim e para você. Agora o interessante, eu já falei isso aqui uma vez, o interessante é que, mesmo Deus sendo todo poderoso, Ele dá uma ordem para o mar e diz: mar, se abra. O mar abre, irmãos. Quem aqui já contemplou a grandiosidade do oceano? Alguém? É enorme, né? Não tem uma vez que eu estou diante do oceano que eu não glorifique o nome do nosso Deus, irmãos. É uma imensidão. O Senhor olha para o mar e diz: mar, abre. O mar abre. O Senhor olha para o mar e diz: não passa daqui. O mar obedece. O Senhor olha para as constelações e diz: que haja separação, que haja organização. Os seres celestiais, os astros, obedecem. Mas o Senhor dá um mandamento para o ser humano e Ele diz assim: eu vou pensar. Você está entendendo o absurdo, irmãos? O grande oceano obedece um mandamento do Senhor, e um ser humano como eu e você diz: eu vou verificar se eu vou obedecer ou não. Eu vou verificar se é bom para mim. Se for, eu obedeço. Pastor, e por que é que Deus, com todo o poder que Ele tem, não vem e força o ser humano a servi-lo? Aí ia convergir com o livre-arbítrio que Ele colocou em mim e em você. Eu e você temos a liberdade e a decisão de servi-lo ou não, de obedecê-lo ou não. Ele diz: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Ainda tem aquele que escolhe, né? Qual princípio quer obedecer? Qual mandamento quer obedecer? Faz da Bíblia um amuleto, coloca lá na estante. Aí o outro pega essa Bíblia, folheia. Onde cair, ele vai avaliar se ele vai obedecer ou não. Se cair num texto dizendo tu vai prosperar, ele glorifica. Se cair no texto dizendo perdoa teu irmão, ele diz eu vou pensar, porque a mágoa foi muito grande. Se cair no texto dizendo tudo que você fizer prosperará, glorifica. Se cair no texto dizendo se reconcilia-te depressa com teu irmão, aí a pessoa diz eu vou verificar. Diga comigo: princípio e mandamento.
não é para ser analisado, é para ser obedecido. Aleluia. Talvez alguém olhe para algum mandamento e diga: eu não concordo com esse mandamento. Dura coisa de certes. No dia que você se tornar igual a Deus, você pode continuar com esse pensamento e for capaz de ser um Deus criador como o nosso, e capaz de criar diretrizes para a sua criação te obedecer. Ou seja, isso é impossível, porque o nome dele é Javé, o único Deus. Não tem outro Deus além dele. Ele é Deus. Talvez você não entenda algumas coisas, como eu também não, irmãos. Mas ele é Deus soberano. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que deseja o melhor para mim e para você. Ele é Deus que a sua vontade para nós é boa, é agradável e é perfeita. Eu sei, irmãos, que você, assim como eu, nós temos indagações. Por que é que aconteceu? Por que é que está acontecendo? E por que é que está acontecendo comigo? Tem coisas que nós não sabemos e nunca saberemos. Tem gente que pensa que quando chegar no céu, vai sentar com Deus para Ele explicar tudo que ela viveu na terra. Não, irmãos. Nós não teremos tempo para isso. Quando nós chegarmos diante do trono da glória do nosso Deus, o nosso único tempo e desejo e anseio será para glorificar a sua majestade, será para glorificar o seu senhorio, o seu esplendor. Uma vez conversando com uma pastora lá em Caxias, no Maranhão, nós estávamos lá realizando alguns seminários, e ela, a pastora, contando para nós de uma amiga, elas conversando, né? Pois é, mulher, é tanta coisa, né, que a gente passa nessa terra, é tanta crise, é tanta situação adversa, mas Deus entra com provisão. Mas tem época que a gente acha assim que parece que está demorando Ele entrar com a provisão, trazer o livramento e aquela coisa. Tem hora que a gente entende, tem hora que não. E uma delas olhou para a outra e disse assim: é verdade, Ciara. Tudo é um grande plano de Deus, que nós não sabemos de certos detalhes, mas Ele está lá, organizando tudo. Mas Ele está lá, conhece tudo. Ele conhece cada situação que nós passamos, estamos passando ou iremos passar. Não é que Deus, irmãos, conhece a nossa história e deixa a humanidade se perder, não. É como eu ouvi há uns dias atrás. A história da raça humana é um filme que Deus já assistiu e nos dá o spoiler. Só que nem todos querem. A dica está aqui, mas nem todo mundo quer praticar o que está aqui. Algumas pessoas querem escolher que princípio obedecer. Você sabia que tem pessoas por aí dando palestras motivacionais completamente inspiradas na Bíblia? Elas escolheram essa parte da Bíblia. Tem gente por aí dando palestras sobre finanças e de fato abençoando muita gente. Tirou tudo daqui, irmãos. Só que a Bíblia não é um livro particionado para que eu pegue só as partes que me agradam. Ah, eu vou tirar o que a Bíblia ensina sobre casamento para abençoar meu casamento. E pronto. Eu vou ler a Bíblia para ser bem sucedido no meu trabalho, e o resto eu não quero. Eu vou ler a Bíblia para ser bem sucedido na minha vida financeira, mas o restante eu prefiro não mexer com isso.
E não é dessa forma. A Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Eu preciso conhecer ela num todo? Sim. Eu preciso mergulhar nela num todo? Sim. E também aplicar ela num todo. Se ela manda eu amar somente a Deus, eu preciso amar somente a Deus. Se ela manda eu amar o meu irmão, eu preciso amar o meu irmão. Se ela manda eu perdoar, eu preciso perdoar. Se ela manda eu pedir perdão, eu preciso pedir perdão. Se ela manda eu me reconciliar com alguém, eu preciso me reconciliar com esse alguém. Se ela manda eu parar de cometer pecados, eu preciso parar de cometer pecados. Se ela manda eu me santificar e ser semelhante ao Senhor, meu Deus, eu preciso caminhar nisso. Pastor, mas tem coisa que é complicada. Eu sei. Existem coisas que não são tão fáceis. É por isso que nós estamos aqui, como igreja, para carregar os fardos uns dos outros. Aleluia. Tem coisa, irmãos, que na nossa caminhada com Deus, que é mais fácil sim de se resolver. Tem práticas pecaminosas que a gente larga no dia que a gente levanta a mão para Jesus. Sim ou não? Mas tem outras que ficam arraigadas ali, né? Tem outras que ficam ali. É onde entra a aplicação da palavra. Eu preciso aplicar essa palavra. Lembra da oração de Davi? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a abandonar essa prática. Me ajuda a caminhar nesse princípio. Me ajuda a caminhar nesse mandamento. Por mais que ele não seja tão interessante, mas é um mandamento, me ajuda a caminhar nele. Quero falar aqui de algumas situações que não são tão fáceis. Situações como amar o próximo. Talvez você olhe para o seu próximo e diga assim: pastor, mas eu não estou conseguindo, eu não estou sentindo de amar o pastor Herbert. E quem foi que te disse que é sentimento? Amor não é sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o pastor Herbert. Se for por sentimento, irmãos, nós estamos todo mundo em maus lençóis. Pastor, eu preciso perdoar alguém, mas eu estou esperando o Espírito Santo falar comigo, e no dia que eu sentir de perdoar aquela pessoa, eu a perdoarei. Não vai perdoar nunca, querido. Perdão não é sentimento. Diga comigo, perdão é uma decisão. Eu olho para a pessoa que me ofendeu, decido perdoá-la e caminho para praticar isso. Talvez o Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje. Mas talvez alguém vai sair desse lugar hoje aqui dizendo, sabe o quê? Que palavra linda. Que palavra forte. Que palavra tremenda. Estou todo arrupiado. Fazer igual a história lá do videozinho, né? Deus falou comigo. Amém. Tudo isso é maravilhoso. A pergunta é: você vai praticar? O Espírito Santo está pedindo para você perdoar alguém. Quando terminar esse culto, você vai perdoar? O Espírito Santo está pedindo para você se reconciliar com alguém. Quando terminar esse culto, você vai se reconciliar? O Espírito Santo está pedindo para você, orientando para você parar algumas práticas. Quando terminar esse culto, você vai parar? Esse é o X da questão, irmãos. E tudo que eu falei aqui, você já sabia. Eu só estou ministrando essa palavra para servir de confronto mais uma vez, para mim e para você.
que enquanto nós não sermos praticantes desta palavra, nós não usufruiremos das bênçãos que ela promete para nós. Tem gente que diz, seja o que Deus quiser. E o que é que Ele quer, irmãos? O que é que Deus quer? Esse jargão é engraçado, né? Seja o que Deus quiser. E o que é que Ele quer? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo pecador se arrependa e venha ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Diga aí comigo, seja o que Deus quiser. Agora diga para o seu vizinho, o desejo dele é que você viva a palavra. Tem muita gente que é simpatizante, observador, apreciador e figurante. Uma vez uma pessoa, lá na Nova Aliança, é o Shaddai, a esposa convidando para ir para o culto, a esposa convidando para ir para a oração, a esposa convidando para ir para as programações da igreja, e ele ia, irmãos, ele estava no culto, mas um dia ele sentou com a esposa e disse assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, tu fica me chamando para tanta coisa aí da igreja, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou só um figurante. Ele falou isso, irmãos. Pelo menos ele foi realista. E dentro da igreja nós temos muitos figurantes. Você sabe o que é um figurante? Figurante é uma classe de ator ou de atriz que enquanto o ator protagonista está fazendo uma cena, ele está passando lá por trás, assoviando. E a câmera pega ele, porque faz parte do enredo. Esse é o figurante. Tem muito figurante dentro da igreja. Infelizmente. Diga misericórdia. Pergunta para o teu vizinho, tu é figurante ou protagonista, meu irmão? Não responda. Que mais? Queridos, no que diz respeito à palavra de Deus, nós precisamos seguir ela à risca. Diga comigo, seguir à risca. Uma canção, ela falou muito comigo há um tempo atrás, uma canção do Isaac Folha, que mora em Teresina. A canção dele diz, tanto faz se vai chover ou fazer sol, tanto faz se não der peixe no anzol. E no final desse texto ele diz que vai cumprir a palavra do Senhor à risca. Quando eu ouvi essa canção eu disse, meu Deus, que forte isso. E é o que realmente nós precisamos caminhar. A tua palavra eu sigo à risca. Isso é muito forte, irmãos. Enquanto alguns não fazem caso dessa palavra, tem outros por aí querendo seguir ela à risca, nos mínimos detalhes. E sabe quem é que ganha com isso? Quem faz isso? Seguir a palavra à risca. Só obtém resultado quem pratica. Isso vale para tudo. Só obtém resultado quem pratica. Quem é admirador da palavra não tem resultado, irmãos. Quem é apreciador da palavra não tem resultado. Mas quem pratica, tem. Quem pratica tem resultado. Nós precisamos praticar essa palavra a tempo e a fora de tempo. A palavra de Deus, nós precisamos conhecer, obedecer e usá-la. Diga comigo, conhecer, obedecer e usar. Sabe quem foi que fez isso? Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto. O inimigo chega ali para tentar a Jesus. Ele usa a própria palavra e Jesus combate com a palavra, irmãos. Ou seja, Jesus conhecia a palavra, obedecia a palavra
e usou a palavra para combater Satanás. Aleluia. Então nós precisamos caminhar dentro desse ensinamento de Jesus. Ele deixou o exemplo. Conheça, obedeça, pratique. Conheça, obedeça e pratique. Eu sempre falo isso em algumas ministrações. Falei agora há pouco. O tempo de igreja que nós temos não conta diante de Deus se nós não formos fiéis praticantes dessa palavra. A roupa que nós usamos para vir para a casa de Deus não conta se nós não formos fiéis praticantes dessa palavra. Talentos que nós possuímos não conta diante de Deus se nós não formos fiéis praticantes desta palavra. A prova disso é que os evangelhos diz que um dia o Senhor vai dizer para alguns: eu nunca conheci vocês. E esses alguns vão olhar para Deus e dizer: mas eu fiz a tua obra, mas eu fazia as atividades ministeriais na igreja, eu desenvolvia certos ministérios na igreja. Mas Deus vai olhar para essa pessoa e vai dizer: eu nunca te conheci. Sabe quem são essas pessoas, irmãos? Pessoas que têm compromisso com o ativismo da igreja, mas não têm compromisso com a prática da palavra. Eu sou músico. Cantar, irmãos, é possível se entrar numa escola. Tocar um instrumento é fácil se você se dedicar. Mas tocar um instrumento não garante relacionamento com Deus. Cantar uma canção não garante relacionamento com Deus. Desenvolver um ministério na igreja não garante relacionamento com Deus. O que garante um relacionamento com Deus é a prática da palavra. Não de um percentual dessa palavra, mas ela por completo. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não obedecem a minha palavra? Por que é que vocês dizem que me adoram e não obedecem a minha palavra? Por que é que vocês cantam e não obedecem a minha palavra? Por que é que vocês vêm para o culto e não obedecem a minha palavra? É o que está aqui no versículo 46, irmãos. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para vocês com quem é que ele parece. É semelhante ao homem que edifica a casa na rocha. Você conhece bem essa parábola? O homem que edifica a casa na rocha, vem a chuva, vem o vento, vem o rio, e essa casa não cai. Quem é essa pessoa? Quem pratica a palavra. Mas quem ouve e não pratica é comparado ao homem que edifica a sua casa na areia. Vem o vento, vem a chuva e a tempestade, e a casa cai. E a Bíblia diz que é grande a sua queda. Porque aqui tem muita gente caindo por aí, irmãos, porque não está edificado na rocha. E como é que se edifica na rocha? Ouvindo e praticando essa palavra. Deus não tem promessa para quem admira a palavra. Deus não tem promessa para quem conhece a palavra. Deus não tem promessa para quem prega a palavra. Vixe, agora piorou um pouquinho. É verdade, irmãos. Deus não tem promessa para quem prega a palavra. Diga comigo, Ele tem promessa para quem pratica ela. Pastor, então tem pregador por aí que não pratica? Tu quer mesmo que eu te diga? Pastor, tem cantor gospel por aí que não pratica a palavra? Tu quer que eu te diga? Sabe o que é que tem muito por aí, irmãos? Não estou criticando meus irmãos e nem estou falando o nome de ninguém. Mas nós temos muito por aí hoje em dia profissional do altar.
estuda a Bíblia, faz um curso de oratória e dá um show aqui. Estuda música, compõe algumas e dá um show aqui, irmãos. E nós bolando no chão aí, chorando. Mas praticar a palavra, nem todos praticam, infelizmente. Fique de pé, por favor. Ministério de Louvor.